uma infância de muita dificuldade, filho de uma missionária chamada Maria Lúcia Godoy. Ela é uma mulher de fibra, uma mulher guerreira. Eu sou um irmão mais velho de 7 irmãos. A nossa família é uma família muito grande, que enfrentou muita dificuldade para viver, né? Há momentos assim que a gente passou que foi só a mão de Deus mesmo que nos manteve assim. Minha mãe é uma mulher muito fiel a Deus. Eu conheci o Evangelho, antes de conhecer o Evangelho na Bíblia, eu conheci o Evangelho através da vida da minha mãe. A minha mãe é um exemplo de pessoa, uma pessoa extremamente fantástica, uma pessoa incrível, uma pessoa que me ensinou o que era o amor de Deus, mesmo numa situação tão difícil, uma mulher muito fiel que se conservou firme, né? E apresentou a Deus todas as suas famílias, toda a sua família. Nós vivemos um momento de dificuldade porque todos os nossos irmãos, a gente viveu em extrema miséria, a gente passava por muitas lutas, financeiramente falando, e o meu pai era alcoólatra, e tinha problema com o álcool, apesar de ser um homem muito bom, mas ele ficou aprisionado no álcool por muito tempo, uma pessoa maravilhosa, que Deus o tenha hoje, mas havia muito conflitos dentro da minha casa. A minha mãe é uma mulher fiel a Deus, mas havia esse contraste entre Deus e o mundo, essa guerra, né? Entre o bem e o mal, lutando para definir o destino daquela família, né? Mas eu me lembro da minha mãe, uma mulher muito de oração, que ela colocava os seus filhos embaixo do joelho. E uma frase que me marcava muito da minha mãe, é que ela sempre dizia que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você que está ouvindo esse vídeo tenha uma história semelhante à minha, mas eu quero dizer para você, o que aconteceu na minha vida pode também acontecer na sua. Eu profetizo que você e sua casa servirá ao Senhor. E dentro desse contexto, a minha mãe se manteve fiel a Deus, buscando ao Senhor Jesus Cristo. E há momentos assim que a gente tinha, que havia momentos que parece que não tinha como, não ia ter formas da gente sair daquela situação. Uma das coisas que me marca na minha infância é a minha mãe fazendo comida. E uma das vezes ela disse assim, se arruma e a gente vai para a igreja. E eu disse, mãe, o que a gente vai comer? Ela disse, quando a gente voltar, a gente vai jantar. Mas ela disse isso porque não tinha nada para comer em casa. E mesmo assim a gente foi para a igreja. E eu me lembro que na igreja ninguém que olhava aquela mulher nunca dizia que ela tinha problema, porque ela era a mulher mais sorridente do culto, a mulher que mais glorificava a Deus, a mulher que mais adorava a Deus. Mas mal sabia as pessoas que em casa ela não tinha o que comer, que ela era mãe de filhos que estavam já se inclinando para o mundo, apesar de estarmos na igreja nesse tempo, por influência de um pai também que era alcoólatra e agressivo. Muitas vezes nós chegávamos em casa, a minha mãe pegava a gente e tinha que correr porque ele estava violento e o diabo tomava a vida dele e ele ameaçava a minha mãe. Muitas vezes eu vi minha mãe dormir do meu lado, segurando a minha mão, com medo de alguma coisa que acontecesse com a gente. E ela desenvolveu naquele tempo um síndrome de pânico, porque qualquer pessoa que chegava em casa, ela assustava muito por causa desse momento, dessa violência, né, que a gente sofreu doméstica dentro de casa. Mas mesmo assim, ela perseverando firme, cozinhando no fogão, pouca comida, o gás acabava, ela tombava o bujão e orava a Deus, e aí o fogo acendia. Ela dizia, Deus, segura esse gás até eu pegar o dinheiro. E quando a minha mãe pegava o dinheiro, o gás acabava. A gente sobrevivia de doações, de roupa, de alimento. Eu me lembro que chegava na hora do almoço ou na hora da janta, ela dava uma caneca na mão de cada um e a gente saía nos vizinhos, pedindo, né? Pedindo ali alimento. O meu pai verdadeiro eu nunca conheci. Eu sou fruto de um adultério, porque minha mãe ainda muito nova, uma moça do interior, ele um caminhoneiro. E eu nasci dessa maldição, mas eu louvo a Deus, que Deus é um Deus que quebra maldições, né? Eu quero dizer para você que está acompanhando esse vídeo agora, que não importa o seu passado, Deus é um Deus que escreve novas histórias. Deus é um Deus do impossível. Ele pega o improvável. Eu gosto de um texto que diz que ele pega as coisas que não são. Ele pega as desprezíveis deste mundo, né? Ele é um Deus maravilhoso. E Deus escolheu a minha casa. Deus escolheu a nossa família. Eu me lembro que pessoas diziam para minha mãe assim, desiste porque você não vê, você não consegue ver futuro nisso. Mas eu me lembro que ela, na persistência, havia uma mulher que morava próximo da nossa casa, que essa mulher, ela era do terreiro de Umbanda. E a gente passava todo dia para ir para o culto na frente da casa dela. E a minha mãe não gostava de passar pelaquela rua,
Porque toda vez que ela passava lá, ela desafiava e dizia assim, eu não gosto de crente. E minha mãe baixava a cabeça, muito singela, não dizia nada, mas ela falava, eu não gosto de crente. E eu me lembro que um dia ela apareceu na porta da minha casa. Eu disse, mãe, tal pessoa está aqui em casa. Ela disse, eu não acredito. Aí ela saiu na porta e a mulher olhou para ela e disse, eu não gosto de crente. Mas se eu fosse uma crente, eu queria ser uma crente como você, uma mulher fiel a Deus. Todo dia eu vejo que você passa na porta da minha casa com seus filhos para ir para a igreja. Então, irmão, às vezes a sua história vai gerar milagre na vida de outras pessoas. O que você está vivendo hoje, o que gera dor em você, pode gerar cura em outras pessoas. Tá certo? Permaneça, vá até o fim. E eu me lembro que teve uma fase que eu fui batizado com o Espírito Santo, 9 anos de idade, um congresso lindo. Três adolescentes foram batizados naquele dia. O Senhor me separava para essa promessa, para esse chamado. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu comecei a desenvolver más companhias, eu comecei a ir mal, eu sofri uma tentativa de abuso, uma pessoa tentou abusar de mim. E depois daquele período começou conflitos dentro de casa, o diabo tomava a boca do meu padrasto, ele dizia que ia me matar, ele dizia que eu não ia sobreviver. E começou um conflito muito grande. E eu comecei a me inclinar para esse mundo, o submundo do crime, o submundo da droga. Aos 13 anos de idade, eu experimentei a primeira droga e tudo começa de maneira não tão ofensiva, né? Começa de maneira espontânea, você é levado, né? Você está no momento e você se envolve com aquilo. O primeiro foi um cigarro, depois eu me envolvi com drogas mais pesadas e depois aquilo foi se aprofundando. Eu comecei a andar com más companhias e naquele período eu era uma pessoa que acompanhava aquelas pessoas. Mas é diferente eu dizer aqui, o que aconteceu naquele tempo foi que eu fui para aquele espaço porque eu não me sentia amado. Diferente de outras pessoas que vão, e cada um tem uma história, que vão porque eram curiosidades, eu fui porque eu me sentia amado. Eu me lembro que quando eu cheguei naquele lugar, alguém disse assim para mim, aqui você tem uma família, nós somos a sua família. Se alguém tocar em você, vai tocar em nós. E eu me senti amado, eu me senti recebido, eu me senti abraçado. E apesar de ser uma família de rua, eu me senti amado por aquelas pessoas. E a partir dali, começou a vida de crime. Eu comecei a praticar pequenos delitos, no tráfico de drogas, eu comecei a andar armado, conflitos, existiam conflitos, e Deus guardando a minha vida todo o tempo. Eu glorifico a Deus por isso, porque se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui. Foi o Senhor Jesus que, por misericórdia, me resgatou. Não tinha mais jeito para mim, porque eu estava totalmente perdido. Aos 18 anos de idade, eu já tinha sido preso várias vezes. A minha mãe, uma mulher fiel a Deus, ia na delegacia e falava, não foi isso que eu te ensinei, não foi para estar aqui. Eu me lembro que um dia, numa audiência, e a promotoria presente, a juíza naquele dia, e ela disse para minha mãe falou, eu nunca ensinei ele a fazer isso. E aquilo me marcou muito, porque realmente ela nunca tinha ensinado, mas eu tinha me incluído naquele mundo. Eu comecei a ser refém dessas coisas, e comecei a participar disso, me tornei um menino muito violento. Eu me lembro que eu fiquei muito mal na escola, eu parei de estudar, eu discutia com as pessoas, eu me tornei agressivo, eu brigava na rua, e naquele mundo, naquele submundo, né? Não tinha felicidade. E logo depois de um tempo, eu comecei a me envolver de maneira mais pesada. E eu me lembro que eu fui preso aos 18 anos de idade. Fui preso, passei uma rebelião, vi pessoas morrerem. Então, é um mundo que ele realmente aprisiona. Então, para você que está ouvindo, de repente você tem uma experiência com alguém da sua família, ou você mesmo que está ouvindo também está passando por isso, Jesus Cristo é a saída. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é aquele que resgata o homem do pecado. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus me libertou. E eu me lembro que eu fui do Paraná para Santa Catarina, mas eu nunca parava. Eu dizia para Deus que eu ia parar, mas eu nunca parava. Era uma promessa que eu nunca cumpria. E eu me lembro uma vez que eu fui detido e do nada eu estava trabalhando esse tempo. Eu tinha parado com as coisas que eu fazia e decidi trabalhar. Mas eu estava trabalhando, mas eu não estava do jeito que Deus queria que eu estivesse. E eu me lembro que eu fui preso na porta do meu trabalho. E dentro do presídio, eu entrei num lugar e fui tomar um banho. E aí, naquele dia, eu dobrei o joelho debaixo do chuveiro e eu chorei.
E eu falei para Deus assim, Senhor, eu não quero viver essa vida. Quando eu acabei de dizer isso, o chefe do presídio mandou me chamar. E quando ele mandou me chamar, eu saí lá fora. E ele olhou para mim. Nesse momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. E disse assim, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se alguém mexeu aqui. Liga para tal lugar. Mas havia aqui um processo contra ele, mas esse processo desapareceu do computador. Não existe mais nada aqui. Eu estou sendo obrigado a libertar ele. Essa palavra entrou no meu coração porque eu tinha acabado de orar. E Deus decretou a minha liberdade daquele lugar. E eu me lembro que ele falou, eu estou sendo obrigado a te soltar. Quando ele disse aquilo, eu entendi que aquilo era espiritual. O diabo queria frustrar os planos de Deus na minha vida, mas quando ele disse, eu estou sendo obrigado, eu entendi que havia uma força maior. E lá em Romanos está escrito assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é isso? Ele nos livra da condenação eterna, Ele nos livra da morte eterna e Ele nos livra para a vida eterna. Eu me lembro que eu estava morando no bairro e a violência estava muito grande. Foi feita uma força-tarefa para conter a violência daquele bairro. E a polícia prendeu pessoas que tinham uma lista. E naquela lista tinha pessoas que eram para ser mortas. E o meu nome estava naquela lista para ser morto também. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus apagou o meu nome da lista da morte e escreveu o meu nome no livro da vida. Eu me lembro que quando acontecia alguma coisa no bairro, um bairro muito violento, a minha mãe saía correndo para ver se era a gente que estava ali. E chegava ali, infelizmente um jovem tinha perdido a sua vida e ela imaginava que era um de nós, mas Deus foi fiel à sua promessa e manteve cada um de nós intactos, cuidado, zelado por Deus. Se você é mãe, está vendo esse vídeo, se você é pai, está vendo esse vídeo, confie no Senhor, porque Deus é poderoso para libertar. Não importa o quão difícil a situação esteja, eu estou aqui como prova viva de que Ele é um Deus que resgata, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que salva e Ele salva da mão do pecado.